Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Oficina Lucrativa. Aqui discutimos estratégia para organizar e aumentar o lucro da sua oficina. Eu sou Michel Andreoli e o tema da live de hoje é como melhorar o atendimento para aumentar o lucro na sua oficina, tá? Esse tema é muito importante para você que possui a sua oficina, você mecânico e que está deixando de lucrar, está deixando de aumentar o faturamento, justamente porque você não está alinhando o atendimento junto à sua experiência como mecânico aí na oficina, tá? Então, eu quero que você fique comigo até o final e eu vou te mostrar, passar algumas informações importantes para que você consiga aplicar na sua oficina e consiga ter resultado através do atendimento, tá? Hoje, 8 em cada 10 clientes pagariam mais para ter um melhor atendimento, tá? Você pode ser aquele profissional com experiência no mercado, que consegue resolver o problema dos veículos ali, mas se você não tiver um bom atendimento, você não vai conseguir fidelizar o cliente, tá? E é isso que faz com que você tenha aumento de lucro e faturamento. Você manter aquele cliente dentro da sua oficina, trazendo um serviço do veículo dele, fazendo uma propaganda sua lá fora, falando que você tem um bom atendimento, tem uma estrutura e está alinhado ali com o pensamento que ele precisa naquele momento, tá? Porque todos os clientes procuram um bom serviço e, junto ao bom serviço, aquele bom atendimento. Porque levo você a imaginar, você provavelmente deve ter passado por alguma situação no qual você entrou aí ou numa empresa grande que tem já um nome no mercado, foi comprar um produto e o cliente e o atendente não olham na sua cara, não te dá atenção, você sai frustrado lá daquela empresa. E você não vai querer voltar novamente. Então, as empresas estão pecando muito por falta de atendimento. E na área mecânica, na área de oficina, isso é muito comum, tá? Então, se você conseguir aplicar as informações que eu vou te passar aqui, pode ser que daqui a 6 meses, 8 meses, no qual você vai conseguir fidelizar o cliente para ele voltar e retornar a fazer o serviço com você, você vai perceber que você vai ter um aumento de faturamento de lucro. Hoje é muito importante que você dê atenção a isso. E o que é um atendimento? Tá? Um atendimento é aquele no qual você vai conseguir fidelizar o seu cliente ali. Você vai conseguir fazer com que o seu cliente saia satisfeito com o serviço prestado e com um bom atendimento. E que você consiga receber feedback do seu cliente ali sobre o período que ele ficou na sua empresa, tá? Isso é muito importante você conseguir conquistar dele, porque assim você vai ter noção do que você pode melhorar na sua empresa para superar a expectativa dele, você vai conseguir fidelizar. E você fidelizando o cliente, você vai conseguir fazer uma propaganda totalmente de graça. Ele vai conseguir fazer uma propaganda sua, trazendo novos clientes, fidelizando ele trazendo o veículo dele, para ele continue fazendo o serviço com você. E o que não é atendimento nas oficinas? Não é simplesmente você resolver o problema do cliente. No primeiro momento, você vai conseguir atender a ele, tá? Porque ele está procurando alguém para resolver o problema. Ele vai resolver o problema. Mas a partir do momento que alguém perguntar sobre onde ele arruma o carro, quem resolveu o problema do carro dele, o cliente pode até informar, ó, fiz lá na oficina do João. Só que lá ele não tem um atendimento. E se a pessoa passou por alguma situação de constrangimento por falta de atendimento em qualquer empresa, ou numa loja, ou em uma outra oficina, ou em uma outra empresa, ele não vai procurar você, por mais que você seja um bom profissional na área técnica, na área de mecânica, ele não vai procurar você, tá? Então é necessário que você dê atenção a isso. É um tema um pouco extenso que não dá para abordar tudo sobre o atendimento, mas eu tenho certeza que se você aplicar o que a gente vai falar aqui hoje, você vai conseguir já mudar o cenário da sua oficina. Vai começar a ter uma projeção de crescimento de faturamento, porque você vai conseguir fidelizar o seu cliente sempre vai estar na sua oficina, ele vai trazer os novos clientes lá, vai fazer uma propaganda da sua empresa e com isso você vai sempre conseguir aumentar o lucro e expandir sua empresa, fazer contratações novas de funcionário, comprar equipamentos, porque você vai ter caixa para isso, tá? Então, eu quero que você
dê atenção a isso e começa a andar em conjunto com a parte técnica e o atendimento. Isso com certeza vai fazer você aumentar aí o faturamento. E por que é importante o atendimento? Porque fazer um atendimento de qualidade é uma obrigação de qualquer empresa. Afinal, o consumidor é peça-chave para o crescimento do seu negócio e ele deve ser muito bem tratado, já que isso possibilita diversos benefícios, como a retenção do cliente e o marketing positivo, tá? Todas as vezes que você presta um bom serviço e um bom atendimento, ele vai ter em mente que ele teve uma ótima experiência e que ele vai voltar novamente naquela empresa e ele sabe que ele vai ser muito bem atendido, que ele vai ter o que ele está procurando, o resultado que ele está procurando, um produto de qualidade, um atendimento de qualidade, e isso vai fidelizar o cliente na empresa. Então é importante que você dê atenção à parte de atendimento, porque todas as vezes quando o cliente chega na oficina, ele já vai procurar o profissional. Ele está com problema, ele está querendo que resolva aquele problema. E como é que é o atendimento aí na sua oficina? Como é que você faz? Você recebe ele dando um bom dia, uma boa tarde, tenta entender qual que é o problema dele para você poder auxiliar ele. Como que é feito? Ou você é aquele mecânico que simplesmente pergunta de forma grosseira com seu cliente o que está acontecendo, achando que o cliente está fazendo um favor ali para você, tá? De estar na sua oficina, e é ao contrário, tá? Você está prestando um serviço e é o cliente que mantém a sua oficina em pé, tá? Então não adianta o cliente chegar na sua oficina e você ser grosso com ele. Se você está agindo dessa forma, você pode ter certeza que você não vai ter crescimento nenhum na sua oficina e você está ficando para trás de outros donos de oficina que estão abrindo aí agora, porque o pessoal está prestando atenção mais em questão de atendimento. E por isso que eu estou procurando passar essas informações para que você consiga aplicar aí na sua oficina, tá? E qual o maior benefício de um atendimento? A imagem da sua empresa. Todas as vezes que você criar uma imagem boa de atendimento, de serviço ao seu cliente, ele vai fazer uma propaganda lá da sua oficina, lá fora. Ele vai falar muito bem da sua oficina, ele vai ficar feliz de estar ali na sua oficina e vai ficar mais confiante em deixar o carro dele ali para ser feito qualquer serviço que você determinar lá, tá? Fidelizar o seu cliente é uma parte importante do atendimento. Essa é uma parte onde você vai ter aumento de lucro e de faturamento, porque sempre o cliente vai estar na sua oficina ali fazendo um serviço com você. E vai facilitar você também fazer um pós-venda lá na frente. Isso vai facilitar para o seu funcionário, que todas as vezes que você presta um bom atendimento, resolve o problema dele, informa que daqui a 8 meses é necessário fazer novamente uma preventiva, isso vai facilitar para a sua equipe de venda a fazer uma nova venda para ele, porque ele sabe, porque ele sabe que já foi avisado que é necessário fazer aquele serviço para que ele não tenha um problema maior. Isso é interesse que a sua equipe, que a sua empresa está mostrando pelo cliente. E isso está em falta no mercado. Algumas pessoas não vão voltar porque acham que você está querendo ganhar o dinheiro dele ali, acha que não tem necessidade de fazer o serviço, tá? E aí não volta. Mas tem muitas pessoas, muitos clientes que prezam muito por isso. Eles estão tendo muito cuidado com o veículo. Então, eles dão atenção a essa parte de manutenção, de revisão. E esses são os melhores clientes. É o cliente que anda ali certo com o veículo. Isso vai facilitar o crescimento da sua empresa, vai facilitar a venda na sua empresa, de um pós-venda, de fazer um pós-venda, e, consequentemente, você vai ter um crescimento maior. Tá? Aumento do ticket médio. Tá? Você tem ali um controle dos clientes que chegam na sua oficina, os clientes que estão voltando, você vai ter uma noção se o atendimento está bom ou não, se você está prestando um bom atendimento ou não. E o bom atendimento passa desde o atendente até o mecânico que vai fazer um diagnóstico ali, que vai passar o orçamento para o cliente, e você vai ter uma noção se vai estar tendo um bom atendimento e se isso está aumentando o ticket médio aí na sua oficina, tá? Isso é um sinal de crescimento na sua empresa. Toda vez que o cliente voltar e você conseguir prestar um bom atendimento, conseguir sempre estar ali
melhorando o ticket médio em cima daquele cliente, é sinal que você está prestando um bom atendimento na sua oficina, tá? E o marketing positivo, que é o mais importante de tudo isso. Se você prestar um bom atendimento para o seu cliente, você vai ter aquele marketing positivo, aquele famoso boca a boca. Hoje, os melhores marketing que tem aí é o boca a boca, tá? A partir do momento que você consegue fazer o seu cliente falar bem de você para outros clientes, ele de graça vai fazer venda para você. E ele vai se manter ali na sua oficina, tá? Porque você criou, você superou a expectativa dele. Ele foi para resolver um problema, você conseguiu resolver aquele problema dele e orientou ele que era necessário para ele não ter um prejuízo maior com o veículo dele, de fazer um outro serviço, tá? Você deu total atenção, resolveu o problema dele, que ele já estava ali, ele não teve necessidade de sair dali e ter que voltar novamente, ou procurar uma outra oficina para fazer o serviço, tá? Ele não vai ter aquele negócio na cabeça de você ter feito exatamente o que ele pediu, e mais daqui a 2 dias dar um novo problema no carro dele e ele ter que voltar na sua oficina, ter dor de cabeça de ter que esperar de novo, ou procurar uma outra oficina para executar o serviço. Se você presta um bom atendimento, informa ele que é necessário fazer aquele serviço, que pode dar um problema para ele futuramente, isso pode prejudicar uma viagem dele, ele vai fazer o serviço com você. E aí você vai superar a expectativa dele. Você vai mostrar para ele que você está preocupado em resolver o problema dele. Não está querendo retirar dinheiro dele, tá? Um bom atendimento faz você quebrar essa barreira, tá? Que a parte mecânica de oficina tem. Os clientes, eles já procuram com medo a oficina, com medo de ter que pagar além do que ele está imaginando, tá? Tem essa imagem ruim das oficinas. E se você conseguir prestar um bom atendimento, ser transparente, ser honesto com o seu cliente, isso vai mudar todo o cenário para você, para sua equipe, vai facilitar muito a questão de aumento de ticket médio, vai fazer com que seu cliente sempre esteja na sua loja, porque você está mostrando preocupação com ele. E ter que avisar ele que aquele período de revisão já estourou, já chegou, que é necessário fazer a revisão no carro dele. Isso vai evitar com que ele gaste mais com o veículo futuramente, tá? Porque o cliente ele só para o carro quando o carro dá o problema. E se você é uma empresa estruturada, que está ali para dar atenção para o seu cliente, para mostrar para ele que ele precisa fazer aquele serviço, que isso não vai prejudicar ele lá na frente, e que é um valor mínimo para ele manter o carro dele funcionando perfeitamente, ele vai voltar, ele não vai ter dor de cabeça com o carro. Se um cliente chegar nele e falar, eu levei meu veículo lá na oficina, o cara mexeu lá, não conseguiu resolver, está me dando dor de cabeça, tenha certeza que você conquistou mais um cliente, porque ele vai fazer o famoso propaganda boca a boca. Vai fazer várias recomendações de você para o amigo dele, e o amigo dele vai vir mais seguro, porque ele está procurando segurança. Ele já teve uma experiência ruim com a outra oficina, onde ele foi fazer o serviço e o cara não resolveu o problema. E com isso você vai conseguir sempre estar aumentando o lucro da sua empresa ali, da sua oficina. Então é muito importante que você dê atenção ao atendimento, tá? Antes de você fazer qualquer serviço lá no veículo, a primeira abordagem ali, o atendimento é o que vai mandar. Se você vai conseguir executar o serviço ou o seu cliente vai embora ou não. Se você prestar um atendimento ruim, se o cliente chegar na sua oficina, ficar esperando alguém vir atender, ou você vai atender, não dá um bom dia, não pergunta o nome do cliente, não pergunta qual que é o problema, passa confiança para ele que você vai resolver, você vai perder o cliente. E isso vai fazer com que você não tenha um crescimento aí na sua empresa, não consegue aumentar o lucro dela, tá? E se você não fizer um bom atendimento, o que pode acontecer? Justamente o que eu acabei de falar aqui. As vendas, você não vai concretizar ali o serviço no veículo do cliente, você vai perder aquele cliente ali. É certo que nenhum cliente vai comprar numa loja que não teve um bom atendimento, tá? Você vai perder um pouco de tempo, porque se você não tiver um atendimento alinhado ali, e ter uma pessoa para abordar o cliente, fazer um diagnóstico, passar para o cliente, você vai
fazer todo o trabalho de procurar ali o problema no veículo, vai oferecer o serviço para ele, ele já tem uma experiência ruim porque ele não foi atendido, pode ser que você cobre um valor que ele não esteja esperando e você vai perder o cliente, não vai conseguir fechar o serviço com ele, tá? Então, é importante você ter uma estrutura de atendimento na sua oficina. A partir do momento que o cliente chega ali na sua oficina, você atende ele, procura ouvi-lo, ver o que ele está passando de problema no veículo dele, aí você começa o atendimento da parte técnica, de diagnóstico, passa o orçamento, isso vai fazer com que mostre profissionalismo dentro da sua empresa, tá? Perda de reputação. O mau atendimento ao cliente não acaba quando o cliente, em questão, deixa de comprar. Depois do primeiro que sair, é provável que o outro não saia também. Da mesma forma que você está fazendo, usando o seu cliente, aquele cliente que você prestou um bom atendimento, de forma a ele fazer propaganda de você, o cliente que saiu com mau atendimento, que não foi resolvido o problema dele, ele vai fazer propaganda ruim de você. E isso se espalha muito mais rápido, tá? A partir do momento que o cliente ele não é bem atendido na oficina, ele vai procurar um outro lugar para fazer. Dentro do seu concorrente, ele já vai falar mal, que levou o carro na determinada oficina e a oficina não atendeu o carro, direito, ofereceu serviço além do que ele estava procurando, e isso vai causar uma má experiência aí sobre a sua oficina. Tá? Isso vai se espalhar, ele vai retirar muito mais cliente de você, e se ele foi na outra oficina e foi muito bem entendido, e o serviço e conseguiu resolver o problema dele, ele vai tirar aquele cliente que ele ia levar para sua oficina e vai levar para outra, tá? Então, se você não tiver dando total atenção à parte de atendimento, você não vai conseguir concretizar a venda e vai causar uma imagem ruim aí na sua oficina. Parte de rotatividade de funcionário. O que o atendimento pode causar com isso? Tá? A partir do momento que você está com o seu funcionário lá e não está prestando um bom atendimento, ou dá algum tipo de problema naquele atendimento e o cliente fica insatisfeito com aquele atendimento, ele vai procurar um responsável para reclamar. E às vezes você já está ali fazendo um determinado serviço, você tem que parar para apagar o fogo que foi feito pelo seu funcionário, tá? Isso é por causa de rotatividade. Você vai tirar um funcionário de uma área para resolver um problema que já deveria ser feito, executado corretamente, que é o atendimento. O cliente chegou na sua loja, você prestou um mau atendimento, ele já ficou insatisfeito, ele quer falar com o responsável, aí você tem que sair da sua área, tá? Você que é dono de oficina, ou às vezes um outro funcionário que tem um cargo importante na sua oficina, ele tem que largar o serviço dele, que ele às vezes já tem lá uma hora para entregar o serviço dele, ele tem que ir lá conversar com o cliente, apagar o fogo e tentar recuperar aquele cliente, tá? Isso causa aí uma rotatividade, porque daqui a pouco você vai ter que tirar aquele funcionário que fez o atendimento ruim e colocar em outra área, ou até mesmo dispensar ele. Aí alguém vai ter que cobrir aquele cargo ali, aquela função ali. E pode ser que você tenha que acumular duas funções. Se o cliente, se o seu funcionário não atender a expectativa, ou você vai mandar ele embora, porque se você já teve reuniões ali com eles, informou como que é feito o processo de atendimento dentro da empresa e ele não está cumprindo com aquilo ali, você tem que mandar ele embora. Felizmente, tem que mandar embora, contratar uma outra pessoa para poder fazer o que você está determinando ali dentro da sua empresa. Mas até você contratar, você vai ter que tirar aquela pessoa para colocar no lugar ou acumular a função, e até você contratar a pessoa e a pessoa aprender, vai tomar um tempo. Então, vai começar a atrasar um pouco mais o serviço daquele profissional ali que está andando em conformidade ali ao que você está querendo para sua empresa, tá? A redução do ciclo do cliente ali, ele não vai conseguir, você não vai manter o seu cliente ali na sua empresa se você não manter um atendimento uniformizado, tá? Um bom atendimento. O cliente ele não vai voltar para a sua oficina se você não tiver prestando um bom atendimento para ele e resolvendo o problema do veículo dele, tá? Isso faz com que o ciclo de vida do cliente ele seja muito menor.
Você atende ele uma vez só e ele não volta para trazer o veículo novamente, para você manter ali um ticket médio em cima daquele cliente ali. E fica muito mais difícil você fazer um pós-venda, porque se você não presta um bom atendimento para o seu cliente, ele não vai retornar. Ele não vai querer voltar para um lugar onde ele não teve uma experiência boa. Tá? Imagina você entrando numa loja para comprar uma roupa, você já está ali comprando R$ 1.000 de roupa e na hora que você vai fazer, vai pagar ou pedir uma orientação do funcionário da empresa lá e eles te tratam mal. Provavelmente, ou você vai procurar um gerente, ou você vai colocar a roupa no lugar lá e não vai comprar nada. Então, é a mesma coisa a oficina, tá? Uma oficina, se você não tratar o seu cliente bem, não vai voltar. E o ciclo de vida dele dentro ali da sua oficina vai diminuir, porque ele vai fazer o serviço ali e não vai voltar novamente para executar, vai procurar uma outra oficina, e isso é muito ruim, porque se ele causa uma experiência ruim na sua empresa, você não vai conseguir manter ele ali e ele vai tirar outros clientes lá também. Não superar a expectativa desse cliente é mais um que vai fazer uma propaganda ruim, tá? E aumento de custos, tá? Toda vez que você presta um mau atendimento, você vai demorar a atender o cliente, você vai perder tempo fazendo avaliação, passando um diagnóstico para o cliente ali, ele vai querer saber o valor que você vai cobrar e no final ele vai embora, tá? Se você está cometendo erro de atendimento, você vai fazer com que o cliente somente procure saber o problema e vai embora. Não faz isso, aumento de custo, porque você está pagando um funcionário para fazer a venda do serviço para você ali e ele não consegue executar o serviço. Isso está prejudicando a empresa, o andamento da empresa. E se você não der atenção à melhoria do atendimento, isso vai começar a ter costume dentro da sua empresa. Vai virar rotineiro. Todas as vezes o cliente entra ali, se você não está cobrando funcionário, ele vai atender de qualquer jeito e o cliente simplesmente vai embora, não vai fazer o serviço com você. Tá? E aquisição de cliente. É necessário um bom atendimento para que você conquiste o seu cliente. Tá? Você conquistando ele, você vai conseguir manter aí o seu cliente dentro da sua oficina, fazendo um serviço sempre com você. Tá? E o custo de retrabalho? Retrabalho é devido principalmente aos custos das horas dedicadas a refazer algo que não foi executado como deveria. Tá? Às vezes você fez um atendimento ao cliente, o seu funcionário mecânico vai fazer o serviço lá, não faz o serviço corretamente, isso faz parte do atendimento, o cliente pega o veículo e vai embora, e passa um dia, 2 dias, o carro dá problema de novo, tá? Isso é custo de retrabalho, isso vai aumentar aí, baixar o faturamento da sua oficina e vai te prejudicar futuramente, porque você já vai ter outros clientes para fazer um atendimento, só que aquele cliente que você já atendeu deu problema e ele vai estar na sua porta procurando resolver o problema que ele precisa do carro e você vai ter aquele acúmulo de serviço. Isso vai acabar estressando todos os funcionários, toda a equipe, porque vai ter já os clientes que vêm para fazer o serviço, você já fez aquele serviço, já recebeu por aquele serviço e você tem que atender o cliente novamente. E ele vai ficar voltando aí na sua oficina e querendo prioridade no veículo dele, porque ele já fez o pagamento. E isso vai ser um desgaste para a sua equipe, que é um retrabalho. Ele já fez o serviço e vai ter que voltar para fazer novamente o serviço ali. E como identificar se você está prestando um bom atendimento na sua oficina? Tá? Dono de oficina ou mecânico, às vezes está trabalhando ali, ele não tem como, se ele tem uma oficina um pouco mais estruturada, dar total atenção ou ter muito contato com o cliente, tá? Porque se ele é um gestor ali, ele está procurando melhorias para a empresa. E às vezes deixa de ter contato com o público, e isso pode afetar um pouco também na questão do atendimento, porque você não sabe como é que está ali o atendimento da sua oficina, tá? E você começa a identificar se o seu atendimento está ruim, baixa em serviço. Você começa a oferecer muito orçamento, se você tem um sistema, você começa a identificar que tem muito orçamento no seu sistema, mas não tem o serviço ali executado, tá? Alguma coisa deve estar acontecendo para que o seu cliente não feche com você.
E isso, um dos casos pode ser a parte de atendimento. Porque se vem um cliente novo na sua oficina, a primeira experiência é que vai fazer com que o seu cliente fique ali na sua empresa ou não. E se ele está prestando um mau atendimento, a taxa de conversão de serviço a ser executado na sua oficina ali vai cair. E se você estiver acompanhando isso, você vai começar a perceber que está tendo muito atendimento, mas pouco serviço executado. E o erro pode estar ali na primeira abordagem dos seus funcionários ou do seu mecânico na hora de passar ali o serviço que tem que ser feito para ele, ou da forma que seu mecânico atendeu o cliente de uma forma grosseira, e isso faz com que seu cliente ali não tenha confiança na sua equipe e que não feche serviço. Tá? Esse é um dos sintomas que pode estar aí sendo ocasionado pela falta de atendimento. Tá? O abandono, que é o que também comentei aqui. O cliente entra na sua oficina, seu funcionário atende ele, vai fazer a parte de diagnóstico, identificar o que está acontecendo com o cliente, e você começa a identificar que o cliente não está fechando com você. Tá? Às vezes o funcionário ofereceu algo a mais que não tem a necessidade de trocar, não foi transparente, não foi honesto com o seu cliente, e você tem um índice aí ruim aí, e de fechar aquele serviço. Tá? Se você tem ali um sistema que consegue acompanhar diariamente ou semanalmente como que foi aquele dia e por que teve muito abandono ali do cliente, está fazendo um orçamento e não está executando o serviço, você vai ter que procurar identificar o que é. E pode ser o atendimento do seu funcionário que dá o primeiro atendimento, ou pode ser o atendimento lá do seu mecânico que está tentando identificar o problema do veículo. Às vezes tem contato com o cliente e atende de uma forma ruim, aí o cliente não executa o serviço com você, é necessário que você tire um tempo para poder procurar esse erro, para que você aumente a taxa de conversão aí de serviço na sua oficina, tá? Você recebe muita reclamação. Você acaba recebendo muita reclamação de clientes na sua oficina. Aquele feedback que às vezes você pode estar pegando aí com o seu cliente, pedindo com ele, lá ele vai recomendar melhorias de alguma forma, ou fazer uma reclamação ruim da sua empresa. Isso causa uma imagem ruim também lá na sua empresa, faz com que você perca novos clientes, tá? Isso é um sintoma aí de um mau atendimento, tá? E reclamações entre equipes. Você não tem uma equipe definida de quem vai fazer o quê, ou um processo de atendimento do cliente, do funcionário chegar para atender, passar para o mecânico, fica meio que perdido. Não tem um processo de atendimento dentro da sua empresa. Isso acaba rolando discussões, reclamações entre os funcionários, criando aí um ambiente ruim dentro da sua empresa, tá? Quais as características que você pode identificar de um bom atendimento? Tá? Da mesma forma que você tem a necessidade de entender o que é um mau atendimento, é necessário que você também entenda o que seria um bom atendimento. Tá? Um bom atendimento é você entender que aquele cliente que está entrando na sua empresa, ele é muito importante para você. Tá? Se você tiver esse pensamento independente do qual carro que o cliente esteja ali, você prestar um bom atendimento, dar total atenção àquele cliente, você no primeiro atendimento já vai conquistar ele, vai mostrar transparência, vai mostrar se ele está numa empresa responsável, honesta e transparente ali, tá? Então, o primeiro atendimento ali é você ter empatia com o seu cliente, é você atender ele bem, procurar entender o problema dele e mostrar para ele que ele está num ambiente seguro, que você vai resolver o problema do veículo dele, tá? Você começa a ter empatia, você começa a se aproximar do seu cliente. E com isso, você aplicando aí um bom atendimento aí, você vai conquistar ele e ele vai fazer a execução do serviço com você, tá? Então é sempre importante você ter empatia, você saber o que o seu cliente está precisando, você procurar ajudar ele, isso vai facilitar aí você executar o serviço no carro do cliente, fazer ele fidelizar com a sua empresa, tá? Surpreender o seu cliente positivamente. E como que você pode fazer isso? Através do atendimento.
oferecendo lá um lugar para ele ficar, para ele esperar, mantendo ele informado da execução do serviço dele. Se ele deixou o carro ali, você manter ali o contato com ele, informando que o veículo está em processo de serviço ser executado, que ele está com previsão de ser entregue a tal hora. Às vezes você prometeu ali entregar ele o veículo às 13 horas, tá? Aí chega às 11, você liga para ele e fala, informa que o serviço tá pronto, que o veículo está pronto. Você surpreendeu positivamente a expectativa dele, porque ele já estava contando que ele ia demorar um pouco mais para receber o carro e o serviço ficou pronto antes, tá? Você surpreendeu ele e você acabou conquistando ele, porque ele estava com aquela percepção que, pô, vou ter que pegar o carro só daqui a tal hora, e você consegue entregar ele, às vezes ele tinha alguma outra coisa para resolver, ele consegue resolver o problema dele muito, muito mais rápido, tá? Então, buscar feedback. A partir do momento que você atende o seu cliente, que o cliente manda aquele elogio para sua empresa ou deixa um comentário na sua página, isso é muito importante, porque os outros clientes vai ter uma prova de que aquela empresa ali é confiável, que pode estar deixando um veículo lá, que vai ser resolvido o problema dele sem que seja passado para trás, de uma forma transparente e honesta para o seu cliente. Esse tipo de feedback, de toda vez que você atender o seu cliente, ver que ele foi muito bem atendido, que ele ficou satisfeito, pega o comentário dele, pede para ele fazer uma avaliação da sua empresa, tá? Para que você consiga ter aquilo ali na sua página. Porque quando uma pessoa for lá procurar uma oficina e ter lá os comentários, a avaliação do seu cliente em cima da sua empresa, ele vai se sentir mais confiável em procurar e fazer o serviço com você, independente do lugar que você esteja, tá? Se você tem os seus clientes falando bem de você, fazendo a avaliação da sua empresa, toda vez que executar o serviço no carro dele, você tiver um funcionário para informar sobre essa ferramenta, a importância de ter um feedback, de o cliente falar como que foi a experiência de estar trabalhando ali na sua oficina, isso vai aumentar consideravelmente aí, vai ter um aumento de cliente. A sua carteira de cliente vai aumentar. E aumentando a sua carteira de cliente, você vai conseguir aumentar muito o faturamento, muito o lucro da sua empresa, tá? E se você manter esse padrão aí, você sempre vai estar em crescimento com a sua oficina. E como evitar um mau atendimento? É você estudar o mercado, o seu público, entender o que o seu cliente precisa. Às vezes, se você tem uma oficina que é especializada em determinado serviço, você tem que entender qual o tipo de cliente que precisa daquele serviço, qual a forma de atendimento para esse determinado cliente, para que você não, na hora que for passar algum serviço, na hora do atendimento ali, você não querer passar algo a mais para ele. Você sabe o que o cliente precisa, sabe quem que é o seu público, você sabe falar a linguagem dele, tá? Isso vai aumentar aí a retenção do seu cliente, vai fazer com que ele feche mais serviço na sua oficina ali e, consequentemente, como sempre a gente fala aqui, o aumento de lucro, tá? E o aumento do faturamento da sua empresa. Preparar o seu time. Você deve preparar. A partir do momento que você tem bem claro ali qual é o funcionamento da sua empresa, a partir do momento que o cliente chega, quem vai atender o cliente, qual a forma de atendimento que você vai fazer, que vai prestar para aquele cliente ali, para onde ele vai ser direcionado. Isso é tudo um processo de atendimento da sua equipe, tá? Então, é necessário que você tenha reuniões aí com ele para acertar essa parte de atendimento. Não adianta, como eu falei, você ser um ótimo mecânico, você ter vários mecânicos bons na sua oficina. Se você não prestar um atendimento bacana para o seu cliente, você não vai fidelizar ele. E aquele funcionário seu, que é um mecânico que é muito bom, daqui a pouco você não vai ter dinheiro para pagar ele, porque você não tem cliente, tá? Você sabe ali que tem um funcionário para resolver o problema, mas você não consegue ter cliente porque você não tem atendimento. Você vai atender o cliente ali no máximo 2 vezes. Na terceira vez que ele voltar na sua oficina e ele ser tratado do mesmo jeito, de uma forma grosseira, de não ter dado atenção para ele, ele não vai voltar.
Então, é necessário que você prepare o seu time, tenha um planejamento de atendimento dentro da sua oficina. Isso vai facilitar a retenção do seu cliente, vai facilitar você executar ali o serviço dentro da sua empresa, porque você já sabe o processo de atendimento como é. A partir do momento que você atende bem, você sabe direcionar o cliente ou o veículo do cliente para determinado serviço, você vai conseguir executar muito mais rápido. Isso vai fazer você surpreender seu cliente, vai fazer executar um serviço melhor para o seu cliente e você vai fidelizar ele. Seja honesto e transparente. Isso é muito importante dentro da oficina hoje. Essa é uma barreira que a gente tem que quebrar. Temos dentro da oficina, na visão do cliente, na cabeça do cliente, de que o carro deu problema. Vou levar meu carro lá na oficina e eu já sei que vou ter que gastar muito. Eu não confio no cliente, no mecânico, eu sei que o mecânico vai querer empurrar um monte de coisa. Então, você tem que quebrar isso, essa barreira na cabeça do seu cliente. Mostrar para ele que naquela oficina ali, você vai resolver o problema dele, que não tem necessidade de fazer serviços a mais, caso, eu cheguei com um problema no meu veículo, que era isso, e você consegue descobrir que é uma coisa menor, que não tem necessidade de executar aquele serviço que ele estava achando que era, você mostrou transparência, você conquistou o cliente. E até mesmo para você fazer uma segunda venda, às vezes você olha, tem algum outro problema que realmente tem que ser trocado, você chama o cliente, mostra para ele, esse serviço aqui tem que ser feito por causa disso e disso, é necessário trocar. Você já conquistou o cliente, você já procurou antecipar um problema futuro no veículo dele e, logicamente, você conquistou a confiança dele, justamente com a transparência que você teve no seu atendimento. Então, é importante você sempre procurar atender da melhor forma o seu cliente. E isso vai fazer com que você coloque a sua empresa no cenário aí da sua cidade aí como uma recomendação, que todas as vezes que alguém precisar de um serviço, a sua empresa vai estar recomendada no mercado. Pode ir lá que tem um profissional que vai te atender, que vai resolver o seu problema, ele tem uma equipe de atendimento que vai te dar total atenção, tem um pós-venda para poder te orientar quando vencer a revisão do seu carro, então você vai estar em boas mãos. Então é isso que você tem que sempre procurar dentro da sua oficina. Procurar que seu cliente recomende você para outros clientes. Isso vai facilitar todo o processo na sua oficina, de serviço, de aumento de ticket médio, aumento de faturamento. Tá? Usar a tecnologia ao seu favor. Isso tudo que eu falei é necessário que você tenha na sua visão isso. Você tem que ter noção se você está tendo uma retenção dos seus clientes, os clientes que estão chegando novos na sua oficina, ele está executando o serviço, ou se ele está só fazendo o orçamento e não está executando, você precisa de sistema para saber se isso está acontecendo ou não. Porque não tem, você como gestor, dono da oficina, não tem como você atender todas as áreas, tá? Se você está aí, se você é a pessoa que executa o serviço, é necessário que tenha uma outra pessoa por trás disso, olhando essa parte do funcionamento da empresa. E para isso é necessário que você tenha um sistema para te mostrar isso. Se você está tendo um resultado de crescimento na sua empresa, no dia a dia, como é que está? Entrou 10 carros, 8 fizeram o serviço, tá vendo que está em crescimento a taxa de retenção do seu cliente. Antes a gente atendia 10 pessoas e 5 fechava, e agora aumentou para 8 ou abaixou, para você procurar melhorias na sua empresa. Você precisa de investir em tecnologia para que você tenha aí noção do que está acontecendo. Se aquele mês teve o crescimento, se aquela meta que você determinou dentro da sua empresa foi atingida ou não, se chegou mais cliente novos, se os clientes antigos retornaram para fazer o serviço, isso é tudo controle. Você precisa de tecnologia para te mostrar isso, precisa de sistema de gestão. Tá? Se você não tem esse sistema de gestão, você não vai conseguir procurar melhoria da sua empresa. Você não vai conseguir fazer uma reunião com o seu cliente, com o seu funcionário, e entender o que aconteceu naquele atendimento que o cliente não fechou com você. Tá? Então, é necessário que você dê foco nisso. E aqui fica mais uma live do nosso projeto Oficina Lucrativa, no qual a gente abordou atendimento, a parte de atendimento, que é muito importante se você está aí querendo aumentar o lucro da sua oficina.
tá? Se você está querendo aumentar o lucro, o faturamento, quer ter dinheiro em caixa para poder estar investindo mais na sua empresa, essa é uma live também que você tem que pegar e aplicar aí essas informações que eu passei para você aí, para que você comece aí a ter um aumento de lucro na sua oficina. Beleza? Fica mais uma live aqui e até a próxima. Show. Tá bom.